Capítulo 45. Oponente tirânico. O time combate selvagem. A magra jovem mulher-gato claramente não esperava derrotar o inimigo com o seu primeiro ataque. Assim que Tang San desviou o movimento da sua garra prateada, ela já havia chegado perto de Tang San, seu terceiro anel de espírito se acendendo. Do outro lado, Xiao Wu avançou de cima, em linha reta na direção do rato gordo. O rato gordo também olhou para cima para vê-la. Mas ele não entrou em pânico. Seu corpo esférico de repente saltou para cima. Seus primeiros dois anéis de espírito acendendo simultaneamente. Suas garras se projetando para fora. Com uma velocidade não proporcional ao seu tamanho. Ele se aproximou de Xiao Wu. Sua velocidade era surpreendentemente superior à da gata magra. A estatura do rato gordo era confusa para qualquer tipo de inimigo. A primeira suposição de Tang San estava correta. Ambos eram mestres dos espíritos do sistema agilidade. Porém, o primeiro anel de espírito da gata magra era aumento de velocidade. E esse era um anel de espírito de 10 anos. Do rato gordo, o segundo anel de espírito era o de aumento de velocidade. Anéis de espírito de 100 anos não podiam ser comparados a anéis de espírito de 10 anos. Então atualmente a velocidade do rato gordo era ainda maior do que a da gata magra. Mas sua força era menor do que a da gata magra nos primeiros dois anéis de espírito. Ambos os lados começaram seus confrontos. As chamas das lutas espirituais também foram liberadas nesse instante. Quando a gata magra chegou perto do corpo de Tang San, seu terceiro anel de espírito já havia liberado sua habilidade. Seu objetivo era derrubar Tang San com a velocidade de 10.000 toneladas de raios e então voltar para ajudar o rato gordo. Quando vendo Tang San e Xiao Wu com anéis de espírito superiores, a experiente gata magra já havia decidido usar esse método extremo para lutar. Em lutas normais, ambos os lados faziam uma rápida sondagem para descobrir as habilidades espirituais do inimigo antes de ir com tudo. Ela fez isso porque ela foi forçada pelos poderosos anéis espirituais deles. Se ela tivesse sucesso, a vitória seria deles. 4 vitórias consecutivas não era algo fácil de conseguir e eles não queriam desperdiçar as 5 vitórias seguidas. Se isso acontecesse, os pontos e o dinheiro recebido seriam aumentados em 10 vezes. Miau! Um miado estridente de repente soou. O corpo da magra jovem mulher-gato mudou no meio do ar. Suas garras de repente ficaram 10 vezes maiores, mudando para 10 espadas afiadas mirando Tang San. O poder espiritual nas garras fazia o ar assobiar. O próprio ar se curvou quando elas passaram. Isso obviamente não era mais somente a sua própria força, mas os poderes que vinham com a sua terceira habilidade espiritual. Agora ela já estava exatamente em frente a Tang San. As garras alongadas avançaram em várias partes de Tang San. Seu ataque também havia sido dobrado pelo seu anel de espírito de 1000 anos e agora, para um mestre dos espíritos do mesmo nível, seria impossível de defender. Se o inimigo fosse qualquer outro mestre dos espíritos, ele poderia atualmente ter sido derrotado pelo corajoso avanço dela, bloqueando sua frente. A única opção era ir para trás para desviar do seu ataque. Mas Tang San já havia recuado um pouco. Então ele estava muito próximo da beira do estágio de luta espiritual. Se ele recuasse agora, a magra gata com certeza poderia empurrá-lo para fora do estágio. Infelizmente os planos sobre escrito 2 da gata magra falharam. Seu inimigo Tang San uma vez passou por uma situação de vida ou morte. Como ele poderia ser derrotado tão facilmente? Quando as garras afiadas quase perfuraram seu corpo, de repente, a parte superior do corpo de Tang San desapareceu sem nenhum aviso.
A magra jovem mulher-gato ficou sem reação por um instante. Seus movimentos eram muito rápidos. Assim até ela não viu como Tang San fez isso. Na verdade, as ações de Tang San foram muito simples. Tudo o que ele fez foi se curvar para trás, deixando toda a parte superior de seu corpo cair para trás. Embora ele não fosse tão flexível quanto Xiao Wu, fazer isso ainda estava dentro de suas habilidades. Porém, como a magra jovem mulher-gato estava na frente dele, fazer isso era o mesmo que expor seu peito. Embora a magra jovem mulher-gato ficou sem reação, ela imediatamente percebeu as ações aparentemente erradas de Tang San. Tudo o que ela tinha de fazer era virar seu pulso para baixo para ganhar essa luta. A vitória era iminente e a magra jovem mulher-gato não pôde evitar sentir alegria. Dobrar seu pulso era um movimento tão fácil para ela. Pensando em sua mente, ela disse para si mesma: esse cara usando máscara tem anéis de espírito decentes. Mas sua experiência de combate real é horrível. Ele usou essa tática de expor suas fraquezas para resolver o meu ataque anterior. Porém, ela também havia esquecido uma coisa. Ela se esqueceu do espírito de Tang San. A alegria da magra jovem mulher-gato só durou uma fração de segundo. No instante seguinte, ela percebeu que não conseguia mais se mover muito, nem mesmo dobrar seu pulso para baixo. Tang San já havia liberado seu espírito grama azul prateada mais cedo quando Xiao Wu pulou de seus ombros. Porém a sua grama azul prateada havia sido invocada rente ao chão quando a magra jovem mulher-gato atacou. Seu corpo parou por uma fração de segundo e a habilidosa grama azul prateada se enrolou nela. Se não fosse pela grama azul prateada ter se enrolado nela, embora ela fosse muito rápida, como Tang San poderia expor suas fraquezas diante dela? Após se curvar para trás, Tang San deu uma cambalhota para trás, ambas as pernas chutando os pulsos da inimiga. A magra jovem mulher-gato de repente descobriu que não conseguia mais se mover. Bem quando ela pretendia se debater, os dois chutes de Tang San chegaram e uma grande força a mandou voando para trás. Ao mesmo tempo, os espinhos da grama azul prateada foram ejetados, paralisando seu corpo inteiro, a forçando a concentrar todo o seu poder espiritual para se defender contra isso. Numa situação de combate real, a vantagem do anel de espírito da aranha demônio cara de homem dolorosamente obtido foi mostrada. A grama azul prateada não apenas ficou extremamente resistente, o veneno também aumentou grandemente. Amarrar parecia a primeira habilidade espiritual de Tang San. Mas a grama azul prateada era o corpo principal do espírito de Tang San. Assim cada anel de espírito iria melhorar a grama azul prateada. Essa era a vantagem de um espírito ferramenta versus um espírito animal. Para os mestres dos espíritos ferramenta, embora seus corpos não pudessem ser melhorados pelo espírito, seus espíritos ficavam mais fortes consistentemente. Embora a magra jovem mulher-gato se debatesse com toda a sua força, seu poder espiritual não era nem sequer tão forte ou intenso quanto o de Daimubai. Então como ela poderia escapar da grama azul prateada? Com o veneno paralisante. Ela foi completamente controlada por Tang San. Tang San andou com o seu seguidor do caminho dos fantasmas. Com um passo ele chegou ao lado da magra jovem mulher-gato, a lançando com as pontas dos dedos do pé. O corpo dela caiu para fora do estágio de luta espiritual, de acordo com as regras. No momento que alguém caísse do estágio ele estava fora. Ao mesmo tempo em que a magra jovem mulher-gato caiu da plataforma, o rato gordo também foi jogado para fora do outro lado. Como se verificou? Xiao Wu, que estava avançando na direção do gordo rato, sem hesitação ativou o seu teleporte.
surgindo atrás do rato gordo. Sua trança escorpião chicoteando rapidamente, se enrolando no pescoço do inimigo. A perna direita chutando, jogando o rato gordo para fora da plataforma. Se essa fosse uma situação de vida ou morte, o lançamento do rato gordo obviamente ainda teria poder de luta. Xiao Wu, embora tenha ativado seu arco de cintura, não causou um ferimento grave no inimigo. Afinal, todos os mestres dos espíritos do tipo animal tinham corpos muito fortes. Além disso, o inimigo estava preparado para isso. Diferente do emboscado tio vulgar Bulê, quem nem mesmo havia liberado seu poder espiritual. Nessa luta, o espírito do rato gordo não era um espírito do tipo voador. Assim como ele poderia controlar seu corpo no meio do ar, ele foi jogado para fora quase no mesmo instante em que a gata magra. A luta começou rapidamente e terminou ainda mais rápido. Na luta, em apenas um piscar de olhos, a disputa foi decidida. Na audiência, aqueles espectadores torcendo pela combinação gato e rato instantaneamente ficaram quietos como ratinhos, à medida que Tang San e Xiao Wu se firmavam no palco e sorriam um para o outro. Até eles não haviam imaginado que hoje seria tão fácil. Em suas mentes, eles pensavam que isso era por causa de espíritos que se continham. O sistema controle de Tang San e o combate a curta distância de Xiao Wu ambos continham mestres dos espíritos do sistema agilidade. Originalmente Xiao Wu deveria ser contida por mestres dos espíritos do sistema agilidade. Mas agora que ela tinha teleportação, isso grandemente reduziu as suas fraquezas. Em circunstâncias sem preparação, o rato gordo nem mesmo ativou seu anel de espírito de 1000 anos antes de ser lançado por ela. O grande mestre sentado na arquibancada assentiu levemente. Ele estava muito satisfeito com o desempenho de Tang San e Xiao Wu. Como um espectador, ele viu ainda mais claro do que todos os outros. Nos poucos instantes de luta, o tempo da reação de Tang San e sua sinergia com seu próprio espírito foram todos perfeitos. Ter facilmente derrotado o time com poder espiritual maior não era apenas por causa de espíritos que se continham. Os meses de treinamento de combate real sob sua direção estavam começando a mostrar seus resultados. Com o anunciamento do anfitrião, a combinação 3-5 recebeu o excelente resultado de 2 vitórias consecutivas e seus pontos aumentaram para 3. Apenas nesse instante a multidão ao redor do estágio finalmente começou a aplaudir. Embora a luta tivesse sido curta, tanto a grama azul prateada de Tang San quanto a teleportação de Xiao Wu abriram suas mentes. A multidão era justa e não seria mesquinha com seus aplausos. A combinação 3-5, sob a torcida da multidão, silenciosamente deixou o estágio. O que ainda os esperava era uma luta de 1 versus 1 para cada um. Talvez hoje fosse um dia de sorte para os 7 demônios da Shurek. Em todas as lutas espirituais de 1 versus 1 e 2 versus 2, todos eles conquistaram a vitória. Entre eles Oscar e Daemubai nomearam sua combinação de tigre branco alado sobrescrito 3. Se referindo a como com a assistência do pequeno Al, o tigre branco dos olhos cruéis era como um tigre que havia ganhado assas. Eles enfrentaram uma combinação de um mestre dos espíritos de ataque e um de defesa. Sob o efeito da salsicha cogumelo do Oscar, Daemubai com uma velocidade compensando completamente suas fraquezas, somando a capacidade de voo. Com um poder não mais fraco do que um trovão ele entregou um dos oponentes para lado de fora do ringue. Após isso a disputa naturalmente não era mais um mistério. Ning Hongron e Juzuki nomearam sua combinação de civeta dos 7 tesouros. E quando os oponentes viram o pagode de porcelana dos 7 tesouros de Ning Hongron, o espírito de luta deles diminuiu grandemente.
Quando enfrentando uma combinação com o mestre dos espíritos do sistema auxiliar, primeiro se devia atacar o mestre dos espíritos do sistema auxiliar. Mas mestres dos espíritos comuns não gostariam de ofender a escola porcelana dos sete tesouros como uma das sete grandes seitas. Além disso, os dois mestres dos espíritos do 20º nível tiveram que enfrentar Juzukin com velocidade e força aumentadas em 30%. Com a assistência do pagode de porcelana dos sete tesouros, atual força de Juzukin, exceto por não ter uma terceira habilidade espiritual, já ultrapassava o 30º nível e, contando com a velocidade de um raio, ela se livrou dos oponentes sem gastar muito esforço. 5 disputas de 1 versus 1 e 3 disputas de 2 versus 2 terminaram em vitória absoluta. Para o início da jornada como lutadores espirituais dos 7 demônios da Shurek, esse era um começo perfeito. Mas é claro que eles ainda não haviam terminado as lutas espirituais de hoje. Ainda havia uma última disputa esperando por eles. Comendo 2 de suas próprias salsichas sucessivamente e então dando uma salsicha de recuperação para cada um. A cara do Oscar demonstrava orgulho, obtendo um ponto na primeira vez em que ele participou de uma luta. Como ele poderia estar infeliz? Especialmente quando, exceto por usar um pouco de seu poder espiritual para dar uma salsicha cogumelo ao Daimubai, ele basicamente não fez nada. Ele não havia nem mesmo precisado usar seu plano para escapar dos ataques dos oponentes no ringue. Olhando para os 7 discípulos diante deles, o grande mestre Flenders Alvogi não puderam evitar assentir internamente. Como eles poderiam não ficar satisfeitos quando esses jovens com menos de 15 anos de idade eram capazes de obter esse tipo de sucesso na arena espiritual? O grande mestre disse: nós devemos ir nos juntar às batalhas de times. Como resultado de se inscrever para as disputas finais, vocês devem estar competindo entre as últimas disputas. Lembrem-se, o que vocês vão enfrentar é um time acima do 30º nível. Batalhas de time são diferentes das de 1 versus 1 e 2 versus 2. O trabalho de equipe entre cada um é de longe muito mais importante do que a força de luta individual. Desde que o inimigo luta como um time, não lhes faltarão nenhum tipo de mestre dos espíritos. Quanto às táticas, isso depende de como eles estão organizados. Daimubai disse: grande mestre, não me diga que você ainda não está satisfeito com o nosso trabalho de equipe? Pequeno San, você é um mestre dos espíritos do sistema controle. Quando nós estivermos lutando mais tarde, você assume o comando. Todos nós vamos ouvi-lo. Tansan não fez objeção. Como a alma do time, esse era o seu dever. Bem, então Mubai, Xiao Wu, Zukin, vocês 3 farão o ataque principal. Mubai no meio, Xiao Wu e Zukin dando suporte ao lado. Eu ficarei no meio à medida do possível, restringindo os oponentes e dando suporte aos seus ataques. Gordo, você ficará atrás. Use o seu jato de fogo da Fênix para realizar ataques à distância e proteger o pequeno Al e a Hongron. Pequeno Al, comece a se preparar agora. Consiga para cada um de nós uma de cada uma das suas 3 salsichas. Algum problema? Oscar disse. Sem problemas. O meu poder espiritual ainda é o suficiente. Por último, Tang San se virou para Nindy Hongron. Preste atenção à sua segurança. Você e o pequeno Al não devem ficar longe do gordo. Se os oponentes lançarem um ataque na direção de vocês, não é preciso ficar nervosa. Eu e o gordo iremos trabalhar juntos para protegê-los. Nindy Hongron gargalhou. Ficar nervosa? Nem parece que eu posso até me sentir assim. Daimubai disse. Ótimo.
Vamos! A arena da batalha de times obviamente tinha de ser muito maior do que a de 1 versus 1 e 2 versus 2. E a sala de espera dos participantes parecia especialmente agitada. Pelo menos 30 mestres dos espíritos estavam esperando ali. Era preciso saber que em todo o reino de Balak havia apenas 2 arenas espirituais do mesmo tamanho que a grande arena espiritual de Sotu. Uma estava aqui. A outra era a grande arena espiritual de Balak na capital do reino de Balak. Era até possível dizer que mestres dos espíritos que quisessem se juntar a lutas espirituais no reino de Balak teriam basicamente que se juntar nessas 2 cidades. De outra forma não haveria tantos mestres dos espíritos assim aqui. De acordo com as estatísticas do Hall dos Espíritos, em todo o continente não havia mais de 100.000 mestres dos espíritos. Destes, os mestres dos espíritos residindo no reino de Balak eram apenas cerca de 2.000. Isso era tudo. A partir disso, a grande arena espiritual conseguia atrair certa quantidade de mestres dos espíritos. Mesmo se fossem mestres dos espíritos nos níveis do Flender e dos Alvugi. Ainda havia vários participando em grandes lutas espirituais. Por causa do alto nível e da força poderosa. Os ganhos que eles poderiam obter da grande arena espiritual eram consideráveis. Se não fossem pelos inúmeros inimigos de Zalvugi e da arrogância do Flender. Com as finanças da academia em crise. Talvez eles também tivessem participado em lutas espirituais. Assim como o grande mestre havia dito. O grupo de Tang San seria o penúltimo a aparecer. Eles não podiam ir ver as lutas do lado de fora e... Entre os 7. Havia 4 que já haviam passado por 2 lutas espirituais e todos tinham usado um pouco de poder espiritual. Embora eles tivessem a assistência das salsichas de recuperação do Oscar. O poder espiritual não poderia se recuperar completamente em tão pouco tempo. Assim, aproveitando o tempo antes deles terem de aparecer, os 7 se sentaram em um canto meditando para agregar poder espiritual. Se preparando para a luta mais tarde. Se apenas uma pessoa estivesse usando máscara, talvez eles não chamariam muita atenção. Mas quando 7 pessoas usavam a mesma máscara, quando eles entraram nessa sala de espera das batalhas de times, eles não puderam evitar chamar a atenção dos outros. A maioria dos mestres dos espíritos, ao verem o grupo de Tang San, revelaram expressões de alerta. Embora eles não pudessem ver os rostos dos 7 demônios da Shurek. Pela estatura deles e pelas roupas, eles ainda podiam descobrir que eles consistiam em 3 mulheres e 4 homens. Entre os times de mestres dos espíritos. Mestres dos espíritos mulheres eram apenas 1/5 do número dos mestres dos espíritos homens. Então esse tipo de time já era um tanto estranho. Enquanto os 7 estavam silenciosamente cultivando e esperando para entrar. Um homem extremamente robusto e grande com mais de 2 metros de altura de repente andou na direção deles. Pela sua aparência ele tinha mais de 30 anos. Com o torso despido expondo exagerados músculos bronzeados. Não era preciso perguntar. Ele era outro modelo de mestre dos espíritos do sistema Força. Rei, pequena senhorita. Com a sua figura. O que você está fazendo escondendo a sua cara? Deixe o irmão mais velho dar uma olhada. Ele falou com aquela entre as 3 meninas dos 7 demônios da Shurek com a figura mais quente. Juzukin. Embora Juzukin fosse a mais nova, seu grau de desenvolvimento constantemente deixava Xiao e Ming Hongron com inveja. No momento, com a cara coberta por uma máscara, basicamente não havia indicações de que ela era apenas uma menina de 12 anos de idade. De fora. Sua resposta foi bem concisa com sua personalidade normal. Apenas uma pronunciação fria.
A sua cara é tão vergonhosa assim? Pequena menina. Você não sabe que sou eu? Você se atreve a falar comigo desse jeito? Enquanto ele falava, ele já havia erguido sua grande mão. Ela disse para você dar o fora. Você não ouviu? Daemubai se levantou bruscamente, ficando em frente a Juzukin. Embora ele fosse menor do que o oponente, a repentina erupção de sua aura imponente fez o oponente parar, desejando morrer. O grande homem arregalou seus olhos ferozmente, a mão direita repentinamente balançando, golpeando para baixo na direção de Daemubai. Daemubai bufou friamente, seu punho direito balançando para cima para encontrar com a palma do oponente. Com um abafado pen, o corpo do grande homem oscilou uma vez, mas Daemubai deu 2 passos para trás. Uma luz fria cintilando nas 4 pupilas dos seus olhos cruéis. Intensa intenção assassina imediatamente transbordando do mais velho dos 7 demônios da Shurek. O tigre branco de olhos cruéis. Os 7 demônios da Shurek ao lado naturalmente viram Daemubai levar a pior disso. Como um mestre dos espíritos do tipo força. Embora Daemubai não tivesse usado seu espírito, seu poder espiritual podia afetar seu ataque. Por ele ter sido enviado 2 passos para trás, podia claramente se ver que o poder espiritual do oponente era maior do que o do dele. Era preciso saber que atualmente Daemubai já era um ancião espiritual do 37º nível. Além disso, prestes a entrar no 38º nível. Ter sido obrigado a recuar pelo oponente sob essas circunstâncias. Então, esse robusto grande homem diante deles muito possivelmente estava no 38º nível. Ou até fosse um ancião espiritual do 39º nível. Entre o 30º nível, seu poder espiritual já era uma existência do mais alto nível. Parem de lutar. Quando ambos os lados estavam com suas espadas desembainhadas e arcos retesados, à beira de uma grande luta, uma voz neutra de repente se interpôs. Um homem de meia idade parecendo ter uns 40 anos se aproximou com passos largos. Ele não está usando nenhum poder. Mas com apenas 2 passos ele apareceu entre Daemubai e o grande homem. Vocês não sabem que vocês não podem ter lutas pessoais na área de espera da arena espiritual? Essas são as regras da grande arena espiritual. Se vocês precisam lutar, vão e façam isso no estágio da arena espiritual. Vendo esse homem de meia idade, aquele grande homem anteriormente eriçado de raiva inesperadamente imediatamente mudou sua expressão. Gerente Al. O erro foi meu. Eu não pude me conter brevemente. O homem de meia idade chamado Gerente Al olhou para os 7 demônios da Shurek. Vocês devem ser o time recém-registrado 7 demônios da Shurek. Tudo bem. Vocês não precisam brigar aqui. Isso acontece. Hoje vocês serão oponentes na arena espiritual. Quaisquer que sejam suas queixas, as resolvam vocês mesmos na arena. Mad Shi. Da próxima vez que eu te pegar causando problemas, não me culpe por ser rude. Essa é a última vez que eu irei alertá-lo. Lembre-se disso. Sim. Sim. Não precisa repetir isso. Não precisa repetir isso. O corpo forte de Mad Shi e aquela expressão ridícula em sua cara parecia extremamente inarmônicos. Mas quando seu olhar mudou de direção para Daemubai, ele imediatamente se tornou frio, entendendo um dedo para apontar para Daemubai. Moleque! Apenas espere até mais tarde. Eu vou te bater até a sua própria mãe não poder reconhecê-lo. Senão meu nome não é Mad Shi. Terminando de falar, Mad Shi se virou e se foi.
Aquele gerente lançou um olhar para Dai-Mubai, falando indiferentemente. Não seja enganado pelas aparências. Mas Shi é o capitão do time Combate Selvagem. Todos os membros deles têm poder espiritual acima do 35º nível. Nos 7 dias desde que eles se registraram na arena espiritual, o time deles já obteve 7 vitórias sucessivas na categoria de ancião espiritual. Se eles conseguirem completar 10 vitórias sucessivas, eles irão avançar diretamente para lutadores espirituais de bronze. Com a força deles, eles podem ser contados como de primeira classe entre os times de lutadores espirituais de bronze do 30º nível. Eles até seriam extraordinários. Vocês estão sozinhos nisso. Se vocês admitirem que sua força é insuficiente, após subirem na arena, admitam derrota imediatamente. Se o time Combate Selvagem agir, vocês irão acabar feridos ou mortos. O gerente não falou alto. Apenas o suficiente para que todos os 7 demônios da Shurek ouvissem. Então se virou e se foi. Mas após os outros mestres dos espíritos verem o gerente eles não olharam mais na direção deles novamente. Dai-Mubai curvou seus lábios. Eu não esperava que na primeira vez que nós fossemos subir na arena de lutas espirituais nós iríamos encontrar um osso tão duro de roer. Feridos ou mortos. Eu quero ver quem realmente vai acabar ferido ou morto. Aquele Mad-Shi não é simples. Oscar disse. Chefe Dai. Lembrar da primeira coisa que aquele gerente disse. Não seja enganado pela aparência. Ele nos deu uma dica. Mad-Shi não é tão bárbaro quanto ele parece. Capaz de se tornar o capitão de um time, liderando seu time para 7 vitórias sucessivas, assustando os outros times. Isso não pode ser alcançado apenas com força. Aquele cara pode estar especialmente sondando nossa força. Dai-Mubai assentiu. É bem possível. Se for assim, nós devemos ser cuidadosos. Todos prestem atenção. Se a situação mudar para pior, não forcem isso. Usem imediatamente a salsicha cogumelo do pequeno e escapem do ringue. A segurança de todo mundo deve ser a primeira prioridade. Como capitão do time dos 7 demônios da Shurek, Dai-Mubai não era uma pessoa que iria deixar as emoções afetar suas decisões. Mas ele também não iria assistir impotentemente sua garota ser insultada. É claro que as palavras sua garota só eram reconhecidas por ele mesmo. Juzukin com certeza não iria reconhecê-las. Tang-san disse. Os oponentes têm a vantagem em níveis. Já que aquele Mad-Shi é escrito com Shi. Seu espírito de ser um rinoceronte. Um mestre dos espíritos inclinado na direção do tipo defesa e força física. Quando atacando, nós devemos ao máximo possível nos refrear de colidir com ele. Primeiro vamos atacar os mestres dos espíritos de menor nível entre os oponentes. Deixe esse Mad-Shi para mim. Eu vou restringi-lo o máximo possível. A 13ª arena espiritual ao todo tinha 5 ringues. Antes da terceira disputa, os 7 demônios da Shurek tiveram 1 hora de descanso. Finalmente era a vez deles. Os 7 demônios da Shurek deixaram a área de espera dos mestres dos espíritos ao mesmo tempo em que o time Combate Selvagem. Agora eles finalmente viram todos os membros do time Combate Selvagem. O imponentemente grande Mad-Shi andava à frente deles. Seguindo logo atrás dele estavam 2 homens de meia idade com aproximadamente a mesma idade. Os 2 tinham uma aparência um tanto parecida e deviam ser um par de irmãos. Com estatura ordinária e expressões sombrias. Mais atrás estava uma glamourosa mulher. A única mulher no time Combate Selvagem. Sua idade não podia ser identificada através da pesada maquiagem.
Mas por sua silhueta ela devia estar acima dos 20. Suas roupas também eram extremamente reveladoras. Na parte superior do seu corpo ela usava apenas um tecido envolvendo seus seios. Embora ela usasse uma saia, ela era fina como uma gaze e sua pele podia ser levemente vista através dela. A mulher flertadora lançou um olhar conquistador para Daimubai andando à frente dos 7 demônios da Shurek. Daimubai nem mesmo deu uma olhada nela. Ele havia visto inúmeras mulheres bonitas e o que ele menos gostava era esse tipo de maquiagem pesada. Desde o início ele não tinha nem um pouco de interesse. Daimubai não estava interessado. Mas ele não representava o interesse dos outros. Por exemplo, certo gordo. No momento seu fogo cruel já estava se acendendo. Secretamente engolindo. Imaginando em sua mente algumas fantasias não adequadas para crianças. Atrás da mulher flertadora estavam 2 jovens levemente robustos, constantemente olhando para todas as direções com olhares cintilantes. Andando por último no time combate selvagem era o membro mais velho deles. Pelo menos acima dos 40. Parecendo bem comum. Suas roupas também eram simples. Se ele não estivesse nessa grande arena espiritual seria difícil conectá-lo às 3 palavras, Mestre dos Espíritos. Enquanto os 7 demônios da sua observavam seus oponentes. Os oponentes naturalmente também os observavam. Infelizmente, entre os 7 demônios da Shurek, exceto pela distinta figura do gordo, os outros todos tinham silhuetas muito ordinárias e com suas faces todas cobertas pelas máscaras Shurek era muito difícil discernir qualquer coisa. A arena de lutas espirituais de times era muito maior do que a de 1 versus 1 e 2 versus 2. Seu diâmetro chegava a 40 metros. A audiência ao redor também era 2 vezes maior e, no momento, as arquibancadas já estavam lotadas. Na arena de lutas espirituais havia algumas manchas de sangue, claramente deixadas para trás pela luta espiritual de times anterior. A aparição do time combate selvagem acendeu de uma vez só a loucura da audiência. Fortes exclamações ressoaram de todos os lugares. Partam eles em pedaços. Matem eles. Gritos similares não apenas aumentavam a pressão, mas também faziam o sangue das pessoas ferverem. O anunciador no estágio era inesperadamente aquele gerente ao que ajudou os 7 demônios da Shurek antes. Parado no centro do ringue. A 4ª disputa das batalhas de times. Os 2 lados prontos para lutar são o time combate selvagem e os 7 demônios da Shurek. Em relação ao time combate selvagem, eu acho que já não é preciso uma longa introdução. Eles já obtiveram um brilhante recorde de 7 vitórias sucessivas. Se eles conseguirem manter isso e no futuro vencerem mais algumas disputas, então eles irão muito possivelmente estabelecer o recorde na grande arena espiritual de Sultu como os mais rápidos a se tornarem lutadores espirituais de bronze. A seguir, vamos dar uma olhada no misterioso grupo do outro lado. Esse time completou o registro logo hoje. Essa também é a primeira luta espiritual de time deles. É realmente uma pena que eles tenham que enfrentar o time combate selvagem. Esses mestres dos espíritos mascarados se chamam 7 demônios da Shurek. Quer fosse porque o time combate selvagem tinha muitos torcedores ou porque as máscaras dos 7 demônios da Shurek desse uma sensação ruim aos espectadores. Quando o gerente Al anunciou seus nomes, a audiência ao redor imediatamente vaiou. A área da redonda arena de lutas espirituais com 40 metros de diâmetro já era excepcionalmente grande. Mais de 1000 metros quadrados. Portanto, embora ambos os lados alinhados tivessem mais de 14 pessoas, ela ainda não parecia estar superlotada. Seguindo as proclamações do gerente Al,
Os 7 demônios da Shurek e o time combate selvagem assumiram suas formações. Do lado do time combate selvagem. Mais à frente estava o capitão do time Mad Shi e logo atrás dele estavam aqueles dois sombrios homens de meia idade. As 3 pessoas adotando uma formação triangular. A mulher flertadora estava no meio dos 7. Ainda com aquele sorriso charmoso na cara. Os 2 jovens levemente robustos estavam nos 2 flancos e aquele velho homem de meia idade que parecia muito ordinário era o último. A formação lembrava uma sovela pontuda. O lado dos 7 demônios da Shurek similarmente se posicionou. Diferente da formação 3-3 de um dos oponentes. Os 7 demônios da Shurek assumiram uma formação 3-1-1-2. As 7 pessoas divididas em 4 linhas. Logo na frente estavam Daimubai, Xiao Wu e Zhu Zuqin. Em segundo estava Tang San. O terceiro era Ma Onjun e por último estavam Oscar e Ning Hongron. Oscar se aproximou de onde Ning Hongron estava. Atualmente ele não tinha nenhuma designação. Ele já havia entregado as 3 salsichas que Tang San havia pedido para todo mundo. Mesmo se elas tivessem que ser supridas novamente. Ele poderia fazer isso rapidamente. O que você está fazendo tão perto de mim? Ning Hongron disse em voz baixa. Oscar disse. No caso de alguém te atacar, eu posso te proteger com o meu corpo. Se ela tivesse ouvido as palavras do Oscar em uma situação comum, Ning Hongron certamente teria pensado que ele estava tentando alguma coisa. Mas no momento as palavras do Oscar não soavam nem um pouco como uma piada. Seu olhar o tempo todo fixado nos oponentes não muito distantes. Sua voz também claramente havia se tornado mais grossa. Ter 2 mestres dos espíritos do sistema auxiliar com certeza era bom. Mas isso também significava que a força de luta dos 7 demônios da Shurek era de 5 pessoas. Enfrentando um time com membros do 35º nível ou maior, a pressão era óbvia em Ning Hongron. Com o pagode de porcelana dos 7 tesouros, iria claramente ser o alvo principal dos oponentes. Era preciso saber que com ela ali eles conseguiam aumentar sua força em 30%. O anunciador perguntou separadamente para ambos os lados se eles estavam prontos. Como os capitães dos times. Daimubai e o Mad Shi do outro lado simultaneamente indicaram que suas preparações estavam completas. Começando a contagem regressiva dos 5. 5. 4. 3. 2. 1. Batalha espiritual de times. Quarta disputa. Comecem! Disputas de 1 versus 1 e 2 versus 2 não tinham essa contagem regressiva. Isso era para que os mestres dos espíritos de ambos os lados tivessem tempo para liberar seus espíritos. Dessa forma, na luta, isso podia prevenir os efeitos de alguém liberar seu espírito muito tarde. É claro que para a grande arena espiritual, isso era para tornar a luta espiritual mais dramática e atrair a audiência. Irmãos, liberem os espíritos! Daimubai gritou alto. Sua aura imponente de repente aumentou. Os músculos em todo o seu corpo se expandiram num flash. Ambos os braços se esticando dos 2 lados, liberando seu aprimoramento do corpo pelo espírito tigre branco. Ambos os lados liberaram seus espíritos simultaneamente. Em um instante, os corpos dos mestres dos espíritos animais se transformaram. Mestres dos espíritos ferramenta invocaram seus espíritos. A inteira arena de lutas espirituais imediatamente se tornou incomparavelmente brilhante. Tang San finalmente entendeu o porquê a audiência gostava de assistir às lutas espirituais de times. Esse momento inicial sozinho já não podia ser comparado aos 2 outros tipos de lutas espirituais.
Imagine 14 mestres dos espíritos liberando seus espíritos simultaneamente. Belamente estonteantes anéis de espírito brilhando simultaneamente. Tal cena tão impressionante. Do lado dos 7 demônios da Shurek. As cores dos anéis de espírito dos anciãos espirituais eram as mesmas. Daemubai, Oscar, Tang San e Xiao Wu. Todos tinham 2 amarelos e um roxo. Em outras palavras, 2 de 100 anos e um de 1000 anos. Ao todo 3 anéis de espírito. Os outros 3 também tinham cada um 2 anéis de espírito de 100 anos. Comparado aos 7 demônios da Shurek, o adversário time combate selvagem claramente tinha anéis de espírito não muito compatíveis. Mad Shi tinha um branco, um amarelo, um roxo. Uma reunião padrão de um de 10 anos, um de 100 anos e um de 1000 anos. Os 2 homens de meia-idade sombrios ao seu lado tinham um branco e 2 amarelos cada um. Claramente anéis de espírito muito mais fracos. A única pessoa com uma configuração de anéis de espírito de primeira classe inesperadamente era aquela mulher flertadora. Com a mesma que os 4 anciãos espirituais do lado dos 7 demônios da Shurek. Ela também possuía o auxílio de 2 anéis de espírito amarelos e um roxo. Dos outros 3. Embora eles também fossem mestres dos espíritos do 30º nível. Um anel de espírito de 1000 anos só apareceu sobre aquele último velho homem de meia-idade que parecia muito ordinário. Seus anéis de espírito eram iguais aos de Mad Shi e os outros 2 tinham um branco e 2 amarelos. As belas cores do lado dos 7 demônios da Shurek imediatamente formaram um claro contraste com a incompatível configuração do outro lado. Embora Mad Shi, que já havia previamente sondado a força de Daemubai, havia se preparado um pouco. Quando ele viu que os 7 demônios da Shurek inesperadamente tinham 4 anciãos espirituais com configurações de anéis de espírito de primeira classe, ele ainda ficou alarmado. Felizmente, eles ainda tinham 3 grão-mestres espirituais. De outra forma, talvez ele teria imediatamente pensado em rendição. Pelo contraste de anéis de espírito diante deles podia ser visto quão raro eram anéis de espírito de alto nível. Para mestres dos espíritos comuns obterem um bom anel de espírito era extremamente difícil. Afinal, bestas espirituais que produziam anéis de espírito excelentes eram todas muito mais poderosas do que mestres dos espíritos. Eles só podiam ser obtidos seguramente com uma assistência poderosa. A multidão originalmente barulhenta agora ficou em silêncio. O impacto de ver 4 anéis de espírito roxos com certeza não era pequeno. Para não dizer nada sobre o lado dos 7 demônios da Shurek não ter nem mesmo um anel de espírito branco. Isso era testemunho suficiente da origem deles. O gerente Al ficou igualmente surpreso com os anéis de espírito dos 7 demônios da Shurek. Mas ele ainda voltou muito rapidamente ao normal e, ao mesmo tempo em que declarou o início, recuou agilmente. Sua velocidade era incrivelmente alta. Claramente ele era um mestre dos espíritos com uma força considerável. Os primeiros a agir não foram os mestres dos espíritos de batalha de ambos os lados que estavam na frente, mas os mestres dos espíritos do sistema auxiliar na parte de trás. Luz brilhou na palma daquele velho homem de meia-idade. Em sua mão já havia um disco prateado. Os anéis de espírito branco e amarelo sobre seu corpo se acenderam simultaneamente. Disco dos desejos. Deixa a luz defensiva florescer. Disco dos desejos. Deixa a auréola ofensiva florescer. 2 auréolas da mesma cor que os 2 anéis de espírito foram liberadas num flash, dando a cada um dos 6 companheiros diante dele uma camada de luz amarela e branca.